Agora estamos ao vivo. O problema acho que foi resolvido. Nós pedimos desculpa aí a quem está nos assistindo. Foi resolvido o problema de áudio. Amém? Coisas do ofício que acontecem. Nós queremos pedir desculpa aí para quem está aí. Que vocês tenham paciência, né? Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, como eu sempre digo, primeiro a Deus pela oportunidade e também pela vida de quem está nos ouvindo agora, vai assistir depois, que esse testemunho de hoje possa alcançar a sua vida. Nós começamos sempre falando de Atos, capítulo 4, versículo 20, que a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. No versículo 12 diz que não há nenhum outro nome igual ao nome de Jesus. Salvação em outro não há. Embaixo do céu não há nenhum outro nome igual ao de Jesus, que cura, salva e liberta. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Vitor, que hoje é o nosso convidado, que está aqui conosco. O pastor, diretor da Caverna de Adulão. Nós queremos falar um pouco sobre a vida dele hoje, né? Quando a luta é grande, porque a bênção é grande também, né, pastor? Com certeza. Então, eu já passo aqui apresentando o pastor, né? O meu pastor Vitor, né? Conheço ele há muito tempo, porque a gente trabalhava a gente tocava em casamentos, quando ainda tocava nas músicas aí por aí. Ele era um grande arranjador, vamos falar sobre isso, de flores, né? Vamos falar sobre isso hoje também. Mas eu passo a palavra ao pastor Vitor para ele dar uma boa noite, para ele, né, mandar um salve. E daqui a pouco a gente começa, né? Como é que vai, meu pastor, né? Eu tenho o pastor como meu pastor. Amém. Glória a Deus, né, pastor Peçanha? Quero cumprimentar todos os ouvintes, né, meus familiares, que tenho certeza que estão na escuta, né? E dizer que em tudo nós temos que dar graças, né? Verdade. Então, tenho certeza que esse pequeno atraso aí foi para que mais pessoas pudessem estar linkado, né? Sim. E ser abençoado também, né? E essa oportunidade, né? Esse acho que é o 5º ou 6º, né? Pode que vocês estão fazendo, né? E ter sido, né, convidado, né? Tenho honra por isso, né? Alegria por isso, né? A honra e a alegria é nossa, tenho né? certeza que se eu fosse contar aqui esses quase 40 anos que eu sirvo a Jesus, Sim. eu tenho certeza aqui que nós gastaríamos quase a noite toda, né? Sim. Mas tenho certeza que pessoas serão alcançadas, edificadas, né? Visitadas com a presença de Deus nesta noite. Amém. Pastor Vitor, né? Perdão. A gente se encontrou aí pela vida, né? Em muitos tempos. A gente tocava, fazia festas em casamento, e o senhor com aqueles arranjos maravilhosos, né? E a gente vai falar sobre isso. O senhor ganhou muitos prêmios por causa disso, né? Um dom que Deus te deu, né? E a gente encontrou o senhor na caverna num tempo difícil. Eu louvo a Deus pela sua vida todos os dias, pela vida da pastora Rose, pelo lugar, né, na Caverna de Adulão, onde a gente entrou para ajudar e a gente foi curado ali dentro, né? Isso é interessante, né? Mas o pastor Vitor, né? Vitor Martinelli, não fala o nome do meio, tá? Uhum. Aí quem comentar, olha só, nós vamos lançar aqui, né? Depois eu vou repetir, tá bom? Você colocar no comentário aí, ó, o nome do meio do pastor Vitor. Eu falei Vitor Martinelli, mas você tem que adivinhar aí, tá bom? Se você colocar aí, vou colocar seu nome aqui. A gente vai sortear quantas Bíblias, pastor? 3 Bíblias Despertar. Despertar. Né? Com os 12 passos que ajudam na recuperação de dependentes químicos. Olha lá, hein? Nunca teve isso aqui. Já tá tendo sorteio, tá vendo? É uma Bíblia abençoada. Eu tenho ela, né? Uma linguagem atual. E para quem luta aí contra os seus vícios, né, pastor? É muito boa essa... Pra gente se libertar em geral, né? Mas, pastor, eu acho que você devia não colocar, para quem sabe, o meu segundo nome. Não. Mas aonde está escrito na Bíblia Caverna de Adulão? Ah, também, pode ser. O que o senhor acha? Vamos mudar? Vamos mudar. Então você vai falar o livro. O segundo nome meu, Donizete. Isso. Né? O livro e o capítulo. O capítulo e o versículo, onde cita a primeira vez Caverna de Adulão. Tá bom? Você vai achar na Bíblia e vai colocar aí.
Então a gente vai mudar. Aqui os parentes seus também conhecem o nome do meio, né? Não fale, né? Tá bom? Então nós vamos mudar. Ó, você vai olhar lá o livro, o capítulo e o versículo, que é onde está escrito a primeira vez, Caverna de Adulão. Aí você, depois, se tiver um tempinho, você lê e você vai entender, porque o nome de lá é Caverna de Adulão, né, depois, pastor? se der tempo, a gente pode até ainda contextualizar, né? Nós vamos lá, né? Então agora eu posso falar seu nome. É Vitor Donizete Martinelli, né? Esposo da Rose, né? Rosilene. Isso, a Rosilene, pastora Rosilene. Pai do Vinícius. Do Vinícius, do Murilo, do Caio. E agora de mais 3 que chegaram, quem são... de um ano e pouco para cá, né? Isso. Que vieram para brilhantar nossas vidas, né? Que é a Tainá, o Guilherme e o João Pedro. O Guilherme e o João Pedro. O Guilherme. Né, nós estamos felizes por receber o senhor aqui. Eu louvo a Deus. O senhor sabe que eu te amo, né? Em Cristo Jesus. Recíproco. Né? E nós vamos bater um papo aqui informal sobre o que Jesus fez, faz e ainda vai fazer na nossa vida e fez na sua vida. Pastor, não sei se todo mundo conhece, eu acho que a maioria, eu creio que sim, né? Que o senhor, né, antes de começar com a caverna, foi um grande arranjador de flores, né? Mas antes disso tudo, o senhor é filho do Vonego, né? Do Vonego e da Maria, né? Da Maria. O senhor é filho único, pastor? Sou filho único. Sou filho único, né? O senhor nasceu em Andradas mesmo? Nascido em Andradas no dia 26 de outubro de 1965. Olha só. Filho único. E o senhor não era cristão quando o senhor... Não. Quantos anos o senhor vai encontrar Cristo na sua vida? O senhor já era casado, não era casado? Não. Como que funcionou? Eu encontrei Jesus, foi um momento assim de milagre, tá? Porque a minha mãe, ela teve um problema de possessão demoníaca, né? E eu já com 17 para 18 anos, eu estava fazendo teatro na época, né? Que eu também sou formado, né, em artes cênicas. E eu lembro que um dia eu ia sair para um ensaio, né? Que nós estávamos montando uma peça, e a peça chamava até Vida de Cachorro. Acredita, pastor? É tão atual que a gente combatia com aquela peça. Sim. Nós combatíamos o efeito da televisão na vida das crianças. Olha e só. você imagina hoje, né, a internet. Hoje está muito mais por causa do celular. Mas as pessoas ali naquela peça, eles, em vez deles lutarem contra os problemas, eles começavam a virar cachorro. Então era uma peça infantil. Sim. Aí eu só sei que naquela noite, que eu saindo para esse ensaio, a minha mãe começou já a ter problemas espirituais. Ela passou mal. E aí foi uns 4, 5 anos naquela luta para poder conseguir a libertação dela. E a gente foi para tudo quanto é lugar. Se alguém falasse, olha, faz isso, nós fazíamos. O que alguém falava para fazer, nós fazíamos. Mas lá em casa havia muitas manifestações demoníacas, né, na vida dela. Em cima do telhado da nossa casa andava cavalo. Era assim, coisas sobrenaturais, né? Caíam objetos. Que é só quem passa para entender. Não adianta, caíam objetos, é muito estranho. Aí, um dia alguém falou assim, olha, por que vocês não chamam os crentes para poder fazer uma oração? Chama os crentes, né? E você vê, há quase 40 anos atrás, né? Então, já era mais difícil, né? A gente conseguir, né, pessoas assim para poder estar orando e tal. Eu só sei que foi uma turma de irmãos lá em casa e oraram para minha mãe, e aí eu vi naquela oração uma coisa diferente. Porque até então as pessoas conversavam com os demônios, trocavam ideias com o demônio. Agora eles chegaram lá com uma autoridade muito grande. Sim. Em nome de Jesus, sai deste lugar. Em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, essa vida não te pertence mais. Aí eu percebi, em um intervalo muito, muito pequeno, que aquele nome de Jesus era poderoso. Olha só. Que aquilo era. Aí eu me fascinei pelo nome de Jesus. E para você ter uma ideia, mesmo assim, ainda sem converter, eu já começava como eram as manifestações muito várias, constantes, essa palavra constantes. O que acontecia? Cada vez que manifestava, eu ia ter que chamar o pastor, ter que chamar os irmãos para expulsar. Falei, não.
se esse nome de Jesus é poderoso, eu também vou começar a usar esse nome de Jesus. E aí? Aí, em nome de Jesus, sai e o demônio saía. Acontecia. É porque Aí é isso que as pessoas não entendem, porque o nome de Jesus é o que tem poder, né? É. E muitas pessoas, até que não são cristãos, podem usar o nome de Jesus. Pode usar o nome até de certo Jesus. ponto, né? É. A gente entende isso, né? Aí eu percebi, pastor, que peraí, eu conheci tudo, vi tudo, experimentei todas as pessoas, sacerdotes diversos, e eu percebi que ao pronunciar o nome de Jesus, o demônio saía. Então eu falei, eu não quero outra vida, eu não quero mais ninguém. Eu quero esse Jesus. E aí foi que no dia 19 de maio de 1985, eu fui fui convidado para um culto, né? E fui nesse culto. Um culto é um bairro da nossa cidade lá de Andrade, chamado Bairro do Óleo. Sim. Tá? Aí fui para nós fomos de ônibus, né? Isso era 1985. Nossa. E naquele culto, pastor, que eu lembro direitinho de 3 horas da tarde, um lugar muito simples, uns bancos sem encosto. Aí o pastor começou a pregar a palavra assim, vindo as enchentes, vindo as lutas, vindo as dificuldades contra a vida da pessoa, é só ele levantar a bandeira, arvorará a bandeira da vitória do nome de Jesus. Eu só sei que começou as lágrimas descer dos meus olhos. E aí ele falou assim, alguém aqui gostaria de entregar a vida para Jesus? Eu fui levantar a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, eu já disparei a falar em línguas estranhas. Olha só. Recebi o batismo com o Espírito Santo, né? E eu só sei que eu fiquei 3 dias falando em línguas. Nossa. Eu fiquei 3 dias. Saí do Bairro do Óleo. Naquele dia era uma época que tinha festa lá religiosa, de comemoração de mês de maio. E o ônibus chegou e não conseguiu trazer nós. Por quê? Porque veio lotado, né? Aí eu vim do Bairro do Óleo aqui e para Andradas, né? E falando em línguas, eu ia falar com as pessoas, eu começava a falar em línguas, e aquela coisa mais gostosa, aquela sensação deliciosa. Aí eu escrevia para o pastor, o que está acontecendo comigo? Ele falou assim, você está cheio do Espírito Santo. Então, e aí foi aqueles momentos, e aí no dia 22 de setembro de 1985, eu fui para o batismo. Eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Pastor Nelson Petreca, meu pai na fé. Né? Aí ele tinha 5 pessoas em Andradas para batizar. Aí ele falou assim, gente, como nós temos poucas pessoas para batizar, em Poços de Caldas vai ter batismo. Vocês querem batizar? Eu queria batizar. Sim. Queria batizar, porque eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, já tinha deixado de cigarro. Aí o que acontece? Nós vamos para Poços de Caldas e naquele dia batiza 116 pessoas. Olha junto só. Comigo, né? E eu saí das águas, pastor, e fomos lá, troquei, e depois a gente veio para o culto. A hora que eu cheguei para o culto, chegou uma senhora, eu lembro hoje, uma senhora ela até bem gorda, tá, obesa, e ela chegou para mim e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus, uma revelação de Deus para você. Aí eu, novo na fé, né? Sim. Falei, pode falar, né? Ela falou, olha, Deus me mostrou um ministério diferente na tua vida. Você será pastor, mas você será pastor de pessoas diferentes. Olha só. E amém. Eu, recebi aquilo. Você será pastor de pessoas diferentes. Olha só que o pastor, só pra gente não adiantando muitas coisas, né? Senão o senhor tem muita história para contar. O pastor, né? Nossa, se a gente for conversar aqui, a gente vai passar a noite toda, porque eu sei que o senhor tem muita história para contar. Primeiro, só para não ficar nas minhas palavras, né? Aquilo que eu falei que o nome de Jesus pode falar, mas se o cara não é crente, não pode usar. Se ele tiver fé, aqui está dizendo, aqui na própria palavra, Lucas 9, você que está aí ouvindo, ou vai ouvir depois, 49, né? Os discípulos disseram para Jesus, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco, quer dizer, não era deles, mas estava expulsando demônio no nome de Jesus. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra nós é ao nosso favor, né?
Então, isso é para não ficar só na palavra. Isso aqui é bíblico. Está escrito aqui na Bíblia, né? E o senhor falou que o senhor foi batizado em línguas antes de descer a água, não foi? Isso também é bíblico. Que era. Isso também é bíblico. Porque aqui a gente pega Atos, no capítulo 10, né, que fala de Cornélio. A palavra diz que Pedro foi levar a palavra depois que o anjo visitou e mandou chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Pedro foi lá, chegou lá, começou a falar de Jesus, desceu o Espírito sobre os gentios. Ele falou, como a gente não vai batizar na água aqueles que já estão, né, cheios do Espírito Santo? Então, tudo isso que o senhor está falando é bíblico, né? Para a gente não ficar só na palavra. Pastor, essa época que o senhor está falando, o senhor já era casado, sim ou não? Não. O senhor trabalhava com flores? Quando o senhor começou a trabalhar? Primeiro com flores e depois casou? Ou o senhor casou assim. E depois começou a trabalhar com flores, né? Só dizendo para quem não conhece o pastor, né? O senhor ganhou prêmios de arranjador, o senhor falou na América. Teve uma Copa de Arte Floral da região Sudeste. Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eu fiquei em 5º lugar, né? No concurso da Olambra. Se eu tivesse ficado em 3º, eu tinha ido para Sydney, na Austrália, para fazer a Copa Mundial. Olha só. Tem publicações de revistas, tudo. Então foi na época da Copa do Brasil que ele perdeu para a Alemanha. Eu não lembro o ano, que eu sou muito ruim de data, tá? Mas foi nessa época. Mas as flores entrou na minha vida assim, pastor. Eu trabalhava num escritório, eu era gerente financeiro de um escritório onde o meu pai sempre trabalhou, de uma empresa de Andradas, né? Sim. De uma família. Eu fui para essa empresa com 12 anos. Com 12 anos. Com 12 anos trabalhar, né? E me tornei gerente financeiro da empresa, né? Só que teve uma época que a empresa, ela fechou, né? Fechou. Tão logo assim que eu casei, tá? Tão logo assim que eu casei. Aí eu tive um desespero, né, no meu coração do quê? Evangélico ali, desde 1985, os irmãos casavam na igreja, né? Casavam e não tinha decorador. Sim. Aí, sem saber, nós íamos lá na olaria de um irmão, pegávamos tijolo de barro cru ainda, pegávamos umas flores e a gente decorava a igreja. Aí, essas noivas falavam assim, nossa, mas a gente queria o buquê. Aí eu fui para um curso para aprender a fazer buquê de noivo para poder fazer para as irmãs da igreja, né? Para as jovens que casavam. Aí o que aconteceu? Me interessei por esse curso e logo eu fundei uma floricultura em Andradas, né? E comecei a trabalhar com decorador. Aí isso já foi no comecinho que eu casei, já tinha 27 anos, né? E eu lembro que até o Vinícius, a Rose, foi comigo, o Vinícius era bebê, para outros cursos em Olambra, e logo a gente montou essa floricultura, e eu fiquei com essa floricultura até 8 anos atrás, né, quando eu me dediquei ao trabalho. O senhor percebeu que o senhor tinha esse dom bem antes de tudo isso acontecer, né? Ou, tipo assim, trabalhando, você fala, nossa, como eu tenho o dom com isso? Pra gente entender como é que funciona, né? Foi assim. Porque muitas vezes, né, é que nem assim, eu queria ser guitarrista na minha vida, né? Só dando um exemplo. E sempre quis tocar guitarra. Um dia eu tinha uma banda, estava faltando um baixista. Eu entrei de baixo, eu percebi que eu tinha um dom para o contrabaixo, né? Às vezes você quer fazer uma coisa na sua vida, mas tem outro dom que você não conhece ainda, né? E quando você encontra esse dom, né? Eu acho que foi assim, igual eu te falei. Eu fazia para as irmãs da igreja que casavam, né? Fiz vários casamentos sem saber. Fui para a técnica, porque eu fui fazer um curso, né, com o meu saudoso professor Tille, né, que hoje já não está mais conosco. E aí o que acontece? Aí eu vi que o quê? Que aquele talento que eu tinha, aquele dom que eu tinha, que sem saber a técnica, eu já resolvia. Fui lá e aprendi a técnica. O que a técnica seria? A técnica, olha, não precisa usar barro, nós temos uma espuma floral. Sim. Não precisa... faz isso. Aí eu fui aprender o que é técnicas. E a criatividade já é algo que está na gente. Então, o que acontece? Uma empresa fecha. Eu estou no olho da rua, com filho para criar. Entendeu? O primeiro filho. O que eu vou fazer? Aquilo que eu sei, que é diferente. Né? Sim. E aí eu fui o quê? Viver e ganhar vida com as flores. Com as flores. E foi longe, hein, pastor? Fui longe, tive cursos. Eu me lembro até hoje, quando eu e a Marta ia tocar em casamentos, né, a gente até comentava, né? Porque assim, a gente ia montando o som e ia vendo os arranjos, o buffet, ia comentando, né? O buffet tal é bom, hein? Nossa, o outro é melhor.
Mas o arranjo do pastor Vitor não tem igual. Ele tem uma mão para tudo e a gente percebe, né? Quando o dom é inerente da alma da pessoa que Deus dá. A gente sabe que é o dom, né? Com certeza. Eu acho que tudo aquilo que você desenvolve, pastor, com amor, o negócio flui. Sim. Né? Porque se não tiver amor, você faz e você não faz com prazer. Se você não faz com prazer, você acaba não crescendo. O amor faz você crescer naquilo que você faz. Em qualquer coisa. No sentimento, na profissão, faz você crescer. Né? Porque ele vai agregando você se dedica, satisfação. Né? Você né? se dedica mais. Dedica. Também. E sobre, né, falando sobre a Rosilene, né? O senhor conheceu ela dentro da igreja, então? Dentro da igreja. O senhor conheceu ela, casou. Casamos. E daí, nesse processo, nós namoramos e noivamos 11 meses. Sim. Tá? E nesse processo, o senhor já chegou e já colocou ela para trabalhar com o senhor? Ou o senhor começou sozinho, depois que ela foi... Logo que eu comecei nessa... Porque a sua empresa era familiar, não era? Ou o senhor tinha bastante empregados? Eu e tinha um sócio, né? E o sócio trabalhava mais com a parte de presentes. Sim. Aí... Só que o que acontece? Logo, a Rosilene, quando nós começamos, a gente tinha criança, né? Sim. Então a Rose me ajudava. Nós íamos trabalhar, fazer coroas para velórios de madrugada, aí ela ia comigo, ia fazer as compras, entendeu? Então ela sempre me acompanhou nisso daí, sempre que pôde, né? Sim. Mas ela não gostava muito. Não né? gostava, né? Não gostava tanto, né? Mas fazíamos, né? Por quê? Porque a gente tinha depois 3 filhos para criar. Quantos anos o senhor trabalhou, né, antes da caverna? Que nós vamos contar a história já de como o senhor começou o processo. Com as flores? Com as flores. Assim que eu casei, eu tinha 27 anos e eu parei agora de 27 a 50 daqui? 23 anos? 23 anos. Mais ou menos, assim, precisamente Sim. Eu não consigo te falar, mas foi perto de 20 e poucos anos. E, bom, vamos dizer assim, né? O senhor alcançou um auge na sua profissão por causa do seu amor, por causa do dom, né? O senhor estava naquele auge, aí veio o processo que o senhor me contou, né? Aí, e como entrou a caverna de Adulão na tua vida, e o senhor pode até falar aquela frase, né, famosa, o senhor deixou de trabalhar com rosas, porque alguém falou. Assim, para o pessoal pastor, entender, né? Vamos pensar. Eu ainda trabalhando... Será que o senhor quer falar o que é a caverna primeiro ou depois a gente fala? Porque às vezes a gente fala a caverna do Adulão, às vezes vai ter gente que vai assistir e não vai saber o que é a caverna, né? A gente nem pode falar também, né? Porque a gente está aí, né, com o pessoal aí que fizer um comentário dizendo aonde que está escrito na Bíblia. Sim, não precisa falar o motivo, mas o que é a caverna em si? É uma comunidade terapêutica? Quantos anos o senhor está ali? Explica antes, acho melhor a gente explicar antes. Eu acho que se eu conseguir falar explicando, eu vou conseguir chegar então aí. Tá bom. Ó, vamos pensar. Vamos voltar 15 anos atrás. Sim. Tá, 15 anos atrás, a minha esposa, eu sou filho único, mas a minha esposa tem 12 ou 13 irmãos. Tá? Sim. E alguns irmãos dela, 3, eles eram envolvidos muito com álcool. Tá? Até chegaram a falecer por conta da dependência de álcool. Tá? Sim. Aí o que acontece? Nesta época que nós estávamos juntos, casados, nós queríamos ajudar a família dela, nós queríamos ajudar os irmãos dela. Aí nós acabamos o quê? Levando irmãos dela, às vezes para internação. Nós levamos aqui em Mogi Guaçu, era uma clínica bastante famosa ali em Mogi Guaçu, levamos cedo, de tarde ele voltou. Então a gente tentou. Aí o que acontece? Nós percebemos, dentro da família, né, essa dificuldade, como é que a gente podia fazer para ajudar uma pessoa com a dependência química. Né? Aí o que acontece? Eu participava de uma igreja grande, né, e juntei... Era Yasmil? Não. Não, eu prefiro não dizer os nomes, tá? Dizer os nomes. Eu participava de uma igreja grande, né? E o que acontece? Eu queria uma coisa diferente. Eu queria algo diferente. Eu queria ajudar essas pessoas que tivessem esses problemas, né? Com vício de álcool e drogas. Porque eu começava a levar essas pessoas para as comunidades terapêuticas que tinha na época, entendeu? Até em Monte Sião e tal. Eu tentava levar
E às vezes a gente não tinha facilidade, há 15 anos atrás, Era de arrumar um totalmente lugar. diferente. Aí nós abrimos um ministério, e esse ministério voltava ao quê? Uma dos pilares, uma das bandeiras dele seria ajudar o dependente químico e a sua família, tá? E aí nós montamos ali naquele lugar grupos de apoio à família e ao dependente químico. Pastor Peçanha, teve segundas-feiras que a gente juntava ali 100 pessoas. Na igreja. Na igreja. Família e dependentes químicos. Aí os dependentes químicos chegavam e falavam assim, pastor, o que eu faço? Eu estou tentando aqui, mas eu não dou conta. Eu preciso de uma internação. Eu preciso me internar. Porque muitos dão certo, pastor. Às vezes para um grupo de apoio, para um CAPS, para um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? No NA. Mas alguns precisam da internação. Tá? Não vamos dizer que todos precisam da internação, mas alguns precisam da internação. Aí eu pensei e falei assim, vou abrir uma comunidade terapêutica. Peguei eu e mais esse pastor amigo meu, fomos para Curitiba, na Cruz Azul. Hoje a Cruz Azul é um órgão mundial que cuida desta parte da dependência química. E eles estão lá para o sul. Eu fui para Curitiba, conheci lá pessoas maravilhosas. Nós fomos na igreja metodista fazer esse curso. Aí eu saí de lá o quê? Agente comunitário em substâncias psicoativas. Sim. Aí eu tinha um certificado na mão. Aí eu falei assim... Primeiro passo. Eu quero abrir uma comunidade terapêutica. Eu preciso abrir uma comunidade terapêutica. Porque como é que eu vou acolher essas pessoas? Eu preciso abrir. Aí eu senti no meu coração de conversar com uma pessoa em Andradas que era dono da chácara, o qual hoje é a comunidade terapêutica. E ele cheguei lá, bati na porta da escritório dele e falei assim, Ricardo, eu gostaria de montar uma comunidade terapêutica lá na tua chácara. Você não aluga para mim? Ele falou assim, Vitor, isso era fevereiro de 2000... Há 14 anos atrás. Não, há 11 anos atrás. 11 anos atrás. 11 anos atrás. 2001? 2012? 2012, né? 12, isso. 2012. Isso, justamente, a fundação da caverna. Estou me equivocado aqui. Aí o que acontece? Ele falou para mim, isso era fevereiro. Ele falou assim, Vitor, eu alugo para você, mas tem um problema. Já tem uma locação que vence em agosto. Você não importa de ser em setembro? Ou você paga a multa contratual e eu arranco as pessoas de lá, porque eu quero alugar para você. Entendi. Eu falei assim, não, Ricardo, se você me alugar para mim, com certeza, de fevereiro até setembro, que ele teria até agosto, dá tempo de eu correr atrás das coisas, né? Eu falei assim, beleza. Eu falei, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você conseguiria fazer o contrato de locação para mim agora? Ele falou assim, faço. Olha só. Faço. Ele sentou na máquina, era acho que datilografia. Isso. Ele fez o contrato, assinou. Eu saí de lá, fizemos uma assembleia. Cheguei lá, dia 7 de março de 2012, a Caverna de Adulão já existia juridicamente. Olha só. Só que ela só foi ser inaugurada, estabelecer inaugurada, aberta, em 3 de setembro de 2012. Aí o que acontece? Bom, eu tinha um contrato na mão de locação, já tinha o lugar da comunidade terapêutica, mas eu não tinha um colchão, eu não tinha uma cama, você não tinha equipamento eu não nenhum. Tinha um garfo, não tinha uma colher, não tinha nada. Aí ele falou para mim, tem uma coisa, alguns móveis que está lá, eu vou lá qualquer hora com você e eu vou doar tudo para vocês. Olha só. Mas não era o que nós precisávamos, né? Quer dizer, algumas coisas sim, tinham mesas, tinha fogão, muita coisa. Mas muita coisa a gente precisou. Aí eu falei, pronto, agora a gente precisa ver o que a gente vai fazer. Aí Deus despertou um dia numa senhora em Andradas, tá? E ela nem gosta que fala, né, o nome dela. Sim. E ela pegou e falou assim, o que vocês vão precisar para poder montar a comunidade?
eu falei para ela, nós vamos precisar de um monte de coisas, né? Isso. Ela falou assim, você tem condição de você fazer um orçamento? Eu falei, tenho. Eu fui numa loja em Andrades, fiz o orçamento e ela literalmente depositou o valor que precisava na conta da comunidade terapêutica. Já estava tudo preparado, né? Então, 3 de setembro de 2012, né? Olha só. Nós conseguimos literalmente abrir a comunidade terapêutica Caverna de Adulão. E estamos lá até hoje, né, pastor? Está lá até hoje. Hoje ela tem 4 unidades, né? Que nem diz a palavra, que eu sempre gosto de buscar uma palavra quando eu vou entrevistar as pessoas, né? Aqui em Efésios 2 diz que pela graça a gente é salvo, não é por meio das nossas obras, mas é pela fé, não é pela obra do homem, para que nenhum homem se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu creio, né, que o Senhor tem um chamado, né? A gente sabe que o Senhor tem um chamado para isso. E que Deus preparou esse chamado, né? Bem antes da gente conhecer o chamado. Eu creio nisso, né? Então agora eu entendo, pastor. Como é que foi? O senhor me contou isso, dessa senhora, que o processo que ela falou para o senhor, que o senhor já não ia, mas se o senhor quiser contar, não ia trabalhar com flores, mas com cactos. Não, e até eu quero que o senhor conte o episódio da escada, né? Que o senhor teimou, depois caiu da escada, não foi isso? É verdade. Eu sonhei um dia, né, que uma voz falava assim para mim, eu não quero mais que você trabalhe com flores, eu quero que você trabalhe com cactos. Né? O senhor sonhou? Sonhei. Bem, isso antes de abrir a comunidade, né? Aí, bem literalmente, na semana, no dia da inauguração, né, porque teve alguns dias de inauguração, a pessoa chega para mim, amiga minha, e fala, olha, Vitor, eu vim te trazer um presente. Isso daqui eu estava lá na floricultura e praticamente entrou na minha mão para me trazer para você, e era um cacto. Né? Olha só. Aí então eu entendi que eram os cactos que a gente iria trabalhar, né? E aí uma vez uma madre superiora lá da França, das Oblatos da Assunção, teve lá e falou assim, pastor, os cactos são os que dão as flores mais perfumadas do mundo, né? Olha só. Então, eu penso assim, e dão única, né? Então eu acredito assim que lá são... E nesse tempo, pastor, de 12 anos, né, praticamente, nós tivemos lá mais de 2.000 pessoas que nós acolhemos, né? Pastor, eu creio nisso, sabe? Que tem um chamado, eu creio num chamado, né? E Deus conhece o coração daquele que chama. Por isso a gente fala, muita gente fala, eu vou abrir uma igreja, vou abrir uma clínica, essas coisas a gente não se abre, nasce segundo a vontade de Deus e a presciência de Deus, né? Quando ele tem um propósito com alguém que ele já escolheu para fazer isso, né? E é por isso que muitos querem e não dá certo, porque não tem o chamado, e para ter esse chamado precisa ter um amor muito grande pelas almas, que eu vejo no Senhor isso, um amor muito grande, porque não é fácil, né? Eu quero até testemunhar aqui o que eu vejo lá, né? E o senhor falou sobre isso para mim, e eu falei, nossa, né? Que visão. Pessoas que estavam lá se recuperando, o senhor deu oportunidade, a própria pessoa tentou roubar e furtar o lugar, foi embora, furtando ou roubando, e o senhor falou para mim, se ela pedir para voltar, ela pode entrar. Volta. Isso é o que mais me impressionou nesse teu chamado, no seu amor pelas almas. Isso é amar as almas, dar uma oportunidade, entender, não é assim que... As comunidades terapêuticas, pastor, elas existem no Brasil, né? Existem há mais de 50 anos, né? Sim. E elas tinham, antigamente, o caráter espiritual, né? Proselitista, espiritual, tal, e que ela não deixou de ser, e depois de 50 anos ela ainda sobrevive. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, foi se entendendo o que é a doença-dependência química. E a pessoa acha que a doença-dependência química é apenas espiritual. Ela não é espiritual apenas. Ela é também espiritual, e a Organização Mundial de Saúde colocou espiritual na doença. Sim. Ela é biopsicossocial espiritual. Espiritual. Bio o quê? Corpo, psicológico, social, convivência e espiritual. Sim. Então, o que acontece? Então, quando a comunidade terapêutica ela começa a tratar só a espiritual, ela não dá conta, porque o cara está doente está doente psico, está doente social. Tem que caminhar alinhado, Tem né? que caminhar. Isso. Aí o que acontece? Começou a entrar profissionais. E ninguém vai ser psicólogo, assistente social, enfermeira, etc., gratuitamente. Então o que acontece? O governo percebeu que as comunidades terapêuticas elas fazem um bom trabalho, né? Elas precisam ser ajudantes dele, porque ele não consegue fazer.
Ele não consegue atender. Então, o que ele fez? Ele começou a colocar. Nós tivemos a semana passada a fiscalização nacional Sim. das comunidades terapêuticas, e as moças que estiveram lá da Universidade Federal disseram assim, olha, tá difícil a gente encontrar um local tão bom, profissional, que é a comunidade terapêutica. Amém. Porque a gente não tirou Deus da comunidade terapêutica, não Sim. tiramos Jesus da comunidade terapêutica. Ele está lá fazendo a parte espiritual. Sim. Tá? Tem que caminhar Mas também os processos juntos. também a parte do corpo precisa também ser vista. E a parte psicológica também precisa ser vista. Um dia o menino chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria falar uma coisa para você que eu não falei para ninguém. Por que eu uso droga? Eu falei, pode falar. Mas o senhor promete para mim que o senhor não conta para ninguém? Eu falei, prometo. E hoje eu não contei para ninguém, eu não conto quem é essa pessoa. Tá? Mas ele virou para mim e falou assim, pastor, até 12 anos eu vivia muito bem com meu pai e com a minha mãe. Perfeitamente, nós vivíamos uma vida maravilhosa. Só que com 12 anos, meu pai morreu. Meu pai morreu, minha mãe, depois de 2 meses, colocou uma pessoa dentro de casa. E arrumou um serviço à noite. E esse rapaz, esse padrasto meu, todas as noites me estuprava. Abusava. Abusava sexualmente de mim. Entendeu? Isso foi 2 ou 3 anos. E eu não podia contar, porque se eu contasse, ele me matava. E foi uma luta e minha mãe não percebeu. Mas um dia eu tive coragem de contar para ela. O que ela fez? Me botou para fora e ficou com o rapaz. Olha só. Pastor, sabe quando que eu esqueço disso? Quando eu uso a droga. Olha só. Quando eu uso a droga. É uma fuga, né? E hoje ele está preso. Olha só. Entendeu? Então, se nós for ver a história de cada dependente químico que entra lá, pastor, ele precisa ser ajudado em todos os sentidos. É muito mais profundo, né? Do que... Vamos falar a verdade aqui, né? É muito mais profundo do que eles falam, é um demônio. Mas não. Isso é só... O demônio é só uma coisa que veio para piorar a situação. Não, o demônio só bate palma, né? Vamos aqui, né, voltar ao nosso processo da Bíblia, para lembrar aqui que a gente mudou o link e às vezes as pessoas não escutaram. O pastor está com 3 Bíblias novas, né? 3 Bíblias Despertar. Isso. É uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil, pastor, lançou, e ela acaba dando gratuitamente para nós depois de um projeto, né? Porque hoje é tudo projeto, hoje é tudo tem que ser feito, prestado contas, relatórios, entendeu? E ela traz para a gente ajudar os dependentes químicos dentro da Bíblia, tá? Sim. Com os 12 passos. Porque os 12 passos, criados lá por Bill e Bob, né, dos narcóticos anônimos, dos alcoólicos anônimos, ele é muito interessante e ele encaixa perfeitamente dentro da palavra de Deus. Né? Ele encaixa perfeitamente. Então, essa Bíblia, ela pega versículos, situações, personagens, e ela contextualiza os 12 passos. Com os 12 passos ali, e ajuda, né? Ó, pra você ver. Então, espiritualmente, nós estamos assim armados para poder ajudar o dependente químico, né? Então, nós temos 3 Bíblias novas e nós vamos dar de presente para os 3 primeiros que responder aonde, ou sortear qual todos, é o não sei, livro. né? Não, achei melhor porque a gente viu que mudou o link, né? Ah, tá. Talvez a pessoa não vai nem entrar agora mas é para colocar comentário depois embaixo do vídeo, tá bom? Tá. Em que Deixar livro da Bíblia está que escrito? livro, que capítulo e qual versículo, o primeiro versículo que tem a palavra caverna de Adulão. Isso. Aí a gente vai escolher os 3 primeiros que comentarem, não no chat ao vivo, tá bem? Comentários do vídeo. A gente vai dar a Bíblia, eu pego com o pastor lá. Isso, e a gente pega entrega, e depois você só vê quem é e entrega. Ô pastor, o senhor, voltando um pouquinho para trás, né? O senhor hesitou em entrar nessa obra. O senhor me contou a história que o senhor caiu da escada. Você não quer contar essa história, né? Eu acho muito interessante essa história. Não, o que acontece? Eu continuei firme, né? Na decoração. Pastor, eu trabalhei quase todas as capitais do Brasil. Se você fosse falar para mim, eu cheguei a um momento da minha vida profissional, que se você falasse para mim, olha, pastor, eu vou me casar. É daqui uns 2 anos, pastor? Porque o próximo ano, infelizmente, eu não tenho mais data para o senhor. Eu já estive com pneumonia, com atestado para ir para o hospital,
e decoração para fazer. Minha avó, falecida, não pude ir no velório, porque é para decoração. Porque eu tinha assim, teve uma semana que eu fiz 16 eventos. Tá? Meu Deus. Então era assim, entendeu? Muito, porque as pessoas acabaram tendo o quê? Confiança no trabalho. E eu procurava ser perfeccionista. Uma vez, pastor, a noiva me tinha encomendado um buquê, e era um buquê com aster lilás, é uma florzinha pequenininha, lilás. E eu peguei, procurei na Olambra, procurei em Campinas, procurei em Andrades, procurei cidade, não consegui. Eu peguei o carro, fui em São Paulo, no CEAGESP, né, de São Paulo, para achar o aster lilás, porque era o buquê da noiva, tá? Era buquê da noiva, era aster lilás, que ela queria no buquê, e eu tinha que ter. Beleza, consegui, cheguei de madrugada, lá abre meia-noite, não sei hoje, né? Naquela época abria meia-noite, e consegui chegar, fiz o buquê, depois entreguei. A hora que eu fui entregar o buquê para ela, ela falou assim para mim: nossa, eu nem lembrava mais o que eu tinha pedido. Eu falei, poxa, Jesus, foi tanto trabalho, que luta, né? Foi para poder conseguir isso daí. Mas por causa desse profissional, desse amor, pastor, desse amor. Dedicação, né? Porque eu procuro. Buscando excelência. Procuro fazer. Era conhecido. Teve uma época na Olambra que tem o Enflor, o Encontro Nacional de Floristas. Eu fui convidado para fazer uma vitrine de uma festa infantil. Tá? Eu fiz a festa das formigas. Então era assim. Eu estava num momento que trabalho não faltava, dinheiro não faltava. Por quê? Porque se a pessoa falar assim, não, eu pago o que você quiser, né? Eu pago o que você quiser. Aí o que acontece? Eu estava fazendo uma festa e a escada fechou, quebrei meus dentes, quebrei meu pulso, quebrei meus pés, entendeu? Aí deu aquela parada. Aí foi que eu falei, peraí, eu preciso pensar naquilo. Aí foi que... O senhor já tinha ouvido do chamado. Né? Aí foi o quê? Foi que aí eu fui me retirando e indo para cumprir o chamado de Deus. Olha só. Fiquei mais 5 anos ainda e hoje eu vivo, né, integralmente, né, voluntariamente para esta obra, que é a obra da Caverna de Adulão. Pastor, a gente sabe que não é uma obra fácil, porque muitas vezes, né, o senhor se sentiu solitário. Solitário que eu falo assim, o senhor começa com muitas, talvez, pessoas, igrejas querendo ajudar e o povo vai, né, deixando, porque o chamado é para aquele que tem um chamado. E se a pessoa não tiver o chamado, ela mesmo estando junto, vai chegar uma hora que ela não vai conseguir ficar mais junto. Eu creio assim, sabe? Pastor. E qual é a maior dificuldade que o senhor, desses anos para cá, se o senhor fosse citar uma dificuldade, falar, essa foi a minha maior que eu tive, ou assim, com essa obra que o senhor faz? Eu acho que a maior dificuldade foi o que você falou mesmo. Talvez de encontrar pessoas com a mesma, com o mesmo amor, com o mesmo desprendimento. É que nem o senhor falou para mim uma vez, mexerica, cheira mexerica. Mexerica, né? Cheira mexerica. Aí o que acontece? Eu tenho um caso de um alcoólatra lá em Andradas. Ele passou por nós 8 vezes. 8 vezes. Nas últimas vezes, primeira, segunda, terceira, o que acontece? Quando começa a ser quarto, quinto, o que a gente faz? Não dá para acreditar mais que a pessoa quer uma mudança. Sim. Não dá para mais. Mas a gente... Perde-se a esperança. Perde-se a esperança. E o que acontece? Hoje a gente percebe que tudo aquele que dá trabalho, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que traz... que não é muito bem visto, o que se faz? A gente procura expurgar, a gente procura tirar fora, né? É uma política higienista. Isso é feito na prefeitura, isso é feito nas igrejas, isso é feito na sociedade. Sim. Então, o que acontece? As pessoas, o dependente químico, ele acaba sendo deixado de lado. Sendo excluído, né? Essa pessoa, você vê na 8ª internação, hoje já tem quase 2 anos que ele está limpo, perfeito, recuperado, trabalhando e... Peraí, e se nós não dessemos a oportunidade? Então, a maior tristeza minha hoje, sabe qual que é, pastor? Qual? É o que eu estou passando agora. 12, 15 pessoas esperando vaga e não ter. E não ter vaga.
e não ter vaga. Sim. É a maior. Essa é a maior. Essa é a maior. Sim. É a maior eu falar não, porque eu não sei, pastor, se essa pessoa amanhã vai estar vivo. Porque o mundo do dependente assim, era incerto, né, pastor? É. Inclusive, até nós temos experiência, que faz 4 anos que a gente foi para lá e ajudando o senhor lá, no louvor, no ministério, e eu tenho visto isso, né? O dependente morre de muitas coisas, mas da droga mesmo é difícil você ver um que morreu de Ele overdose. morre por conta da droga. Ou ele estava no lugar errado, É. no momento errado, ou foi uma besteira, que nem outro dia o moço lá de Andradas foi chupar uma laranja e morreu chupando uma O laranja. maior pedreiro que eu conheci. Não é, pastor? Não teve igual. Ele engasgou com a laranja, o companheiro dele acho que estava também muito mal, não conseguiu ajudar, ele morreu com a laranja, né? Uma laranja. E E o que foi reconhecer o corpo ainda. então, é isso que eu vejo. E também outra coisa, a gente não consegue pegar uma pessoa e falar, ó, essa vai se recuperar em tantos dias, em tantas internações, ou em tantos... Porque existem pessoas que ficam uma vez, já fica boa. Outras passam por... Eu conheço pessoas que ficaram 12 vezes internados e conseguiram, né? Mas eu acho que a pessoa não pode parar de tentar. Eu tenho um lá, né? Que Isso é ficou importante, 57 vezes, né? Canudo. Canudo. Ficou 57 O pessoal internações. conhece ele aqui. Como que é o nome? Benedito. Benedito, aqui de Pinhal, né? Ele tá com a gente ele vende algodão doce, bexiga, né? desde 2014. Isso. Até ele estava lá na minha época. E quantas vezes que ele foi internar? 57 de internações psiquiátricas. Meu Deus. Mas hoje ele tá limpo. Tá limpo. E tá bem. Tá né? 8 anos limpo. 8 anos limpo, né, pastor? Ele foi outro dia fazer a parte de trabalho nas escolas, ele acompanhou eu, entendeu? Mais uma benção, né? E aí, pastor, o que acontece? Você perguntou qual que é a maior dificuldade. Olha, se falar para você... Todos os anos que o senhor Se for falar para você que financeira é 11, 12 anos de dificuldades financeiras. Se você pensar assim, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o funcionário? Se o senhor parar para pensar, o senhor desiste? Vamos supor, você tem que falar isso. Se eu parar para pensar, eu desisto. Eu tenho que ir levando? É assim? Se parar e se pensar, você diz. Se você pensar em ter lucro, se você pensar, não, o que eu vou ter com isso? Tá? O que eu vou fazer com isso? Peraí, que lucro? Peraí, a caverna hoje tem que de lucro? O que ela ganhou nesses anos? Tá certo, nós temos um pequeno patrimônio, muitas das vezes ganhados por emendas parlamentares, né? Por doações, mas fala assim, mas que nós temos? Entendeu? O que foi? Eu acho que o maior patrimônio hoje da comunidade terapêutica Caverna de Adulão, nesses 12 anos, seria o quê? Vidas que foram resgatadas. Sim. Pessoas que foram tiradas lá do lixo, foram tiradas lá do monturo, que foram tiradas lá da escória e hoje são pessoas dignas, são pessoas que têm o seu trabalho, que têm sua família, que têm isso, que têm aquilo outro, entendeu? Então é a maior alegria, maior contentamento. Eu ia perguntar qual era a maior alegria, qual era a maior, né, satisfação, e deve ser isso mesmo. E, inclusive, porque a alegria nossa é ver uma pessoa se recuperar e ter a família. Aqui em Pinhal tem o Adilson, né? Adilson, que ele chamava, Adriano, que entrou com álcool. Eu me lembro que fazia 3 anos que ele não via o filho dele. E a mulher, depois, ele estava lá internado, pediu para Deus. A mulher dele trouxe os filhos dele para ele ver. E ele até hoje está bem, eu vi ele na rua, está bem. Mas o que me impressiona, assim, né? Nesse trabalho que o senhor faz, né? É que tem que amar muito, mas tem que amar muito mesmo. Porque não é fácil. Primeiro, a dificuldade financeira é difícil. São muitas poucas pessoas que contribuem. Uhum. Inclusive, não é só para comunidade terapêutica, não. Para a parte de missão também, né? Se todos os evangélicos dessem R$1 por cada evangélico para ajudar, você imagina, em Andradas, vamos falar, não sei quantos cristãos tem em Andradas, mas se cada um desse R$1 por mês, eu creio que seria um valor assim, muito bom para ajudar a Caverna de Adulão, né? Mas só que a minoria ajuda, e sempre é assim, né? Que nem eu pego aquela passagem de Jesus, quando ele está com aquele povo, né, no deserto, que tem mais de 15 mil pessoas. Ele fala 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ele fala, esse povo, o que a gente vai fazer? Vamos dar comida para eles, Jesus fala, né?
Vamos alimentá-los aqui mesmo. Os discípulos queriam dispensar, mas vamos alimentá-los. Aí encontra um jovem que tinha 5 pão e 2 peixes. Não foi individualista, né? Então, o que acontece? A minoria, uma pessoa, né, que se dispôs a dar o que ela tinha, ela conseguiu fazer um grande milagre. E eu acho que a parte financeira, ela é um milagre lá, porque o Senhor se dispôs, né, a dar o que o Senhor tinha. E aí o que acontece? E Deus vai abençoando quando o Senhor está dando propósito. Aí a gente precisa o quê? A gente precisa se alinhar com as políticas públicas também para poder receber esse dinheiro. Sim, porque o senhor tem funcionários, o senhor Sim. tem despesas. Sim. Não adianta também, pastor, de repente eu ter um local e eu não der o melhor. Sim. Hoje, eu deito no travesseiro da minha cama, entendeu? E eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu falo assim, graças a Deus, as pessoas que estão sendo acolhidas na caverna, e hoje são 100 pessoas, que são 50 da ala masculina, 20 da ala feminina. Nós temos o centro de triagem, que hoje tem capacidade para abrigar noturnamente 20 moradores de rua, e nós temos a moradia assistida, que tem 10 vagas. Então, hoje a Caverna de Adulão tem 100 leitos disponíveis. Quer dizer, 100 leitos, né, à disposição, e hoje praticamente cheio. Aí o que acontece? Eu falo assim, graças a Deus que essas 100 pessoas hoje receberam o melhor. Sim. Tá? Receberam do melhor. Tanto a parte de alimento, como a parte profissional, a parte técnica, a parte espiritual. Então eles foram abastecidos de tudo aquilo que eles podem. Porque hoje existe um cronograma de atividade e existe um plano terapêutico. Hoje a gente não está lá cuidando de dependentes químicos e fazendo... Não é uma coisa ao léus, a pessoa ao léus. Né, não, hoje cientificamente nós temos lá o livro História de Vida, nós temos os grupos focais, nós temos algo que equipes desenvolveram para ajudar estas pessoas dentro das necessidades. Existe um projeto de recuperação. Projeto assim. Plano terapêutico. Isso. E é singular, hein? Porque muitas das vezes o que serve para o pastor Peçanha não serve para o pastor Vitor. E é individual. É individual, precisa ser individual. Né? E que são cuidados. Nós observamos muitas das vezes aqueles que têm a sua recaída. E eles falam assim, olha, eu só volto me tratar, eu só volto para um acolhimento se for lá na Caverna de Adulão. Então, hoje, o nível de satisfação das pessoas atendidas pela Caverna de Adulão, nós chegamos a 90%. Sim. 90% das pessoas são satisfeitas com o que é oferecido dentro da comunidade terapêutica. Ô pastor, eu queria até trazer um caso aqui, que a gente vê muito isso lá, né? Qual foi o pior estado de uma pessoa que entrou ali? Que o senhor olhou, eu sei que teve muitas, falou, esse não vai viver. Ele vai, porque eu sei que nunca morreu ninguém lá dentro. Graças a Deus, lá dentro não. E isso é a mão de Deus. Porque na situação que muitos entraram, né, pastor? Qual que foi um dos piores? O senhor quer contar algum caso que pastor, você olhou? Sem colocar o nome. Não precisa falar o nome, não. Só dando um exemplo da situação. Mas chegou um morador de rua uma vez e o que acontece? A gente precisa fazer uma revista pessoal, né? Porque a pessoa não está trazendo droga, trazendo qualquer coisa. Nas coisas dele que ele traz, é tudo feito, entendeu? Pastor, me chamaram lá, não me lembro se é assistente social que tinha recebido, se era enfermeira. Aí eu tava lá, pastor, chegou fulano aqui, o senhor não pode fazer a revista porque o monitor não está aqui, não tinha ninguém lá, entendeu? Eu falei, tranquilo, pode vir aqui. Chamei a pessoa pro quarto, pastor. A hora que eu pedi para ela tirar a roupa, o órgão genital dele estava cheio de bicho. Meu Deus. Ele fedia. Eu só não vomitei em cima dele por misericórdia, mas eu tive que segurar, entendeu? Sim. E eu falei, e eu chamei, mas não lembro se foi quem foi. Eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Essa pessoa tá podre. Literalmente. Em vida, literalmente. Ele tava bicho. Você via mexer ali, meu sabe? Deus, né? Aquelas coisas. Pastor, e hoje é uma das pessoas mais
cristã que eu conheço, mais cheia do Espírito Santo que eu conheço, mais revestida da glória de Deus. Olha Eu só. celebrei o casamento dele, entendeu? E é uma pessoa assim que fez, não é da sua época, é antes de você estar indo lá, né? É. E que está firme até hoje. Então, você fala, é cada um, entendeu? É. E outra coisa, chega assim daquela situação, dali a pouco já se alimenta, já vai ficando bem, já vai passando, ficando, né, né? pastor? Mas E eu me tenho lembro uma estatística muito triste, que mais de 80 se suicidaram, É. viu? Não lá dentro. Já que nós vamos falar Mas sobre já se suicidaram. estatística, mas eu queria lembrar daquele cara de Ouro Fino. Inclusive, ele se candidatou a vereador, né? É. Ele era um morador de rua e hoje ele é um vereador na cidade, né? Caldas. É Caldas, De isso. Caldas, É de Caldas, isso. E eu acho linda essa história. Como é que o senhor, a caverna ajudou a pessoa a sair do lixo, literalmente, Do né? lixo. E hoje ser um representante da sociedade, né? Até onde Eu tenho a pessoa pessoas que pode- formaram, pessoas que... Eu tenho um menino que estava até cantando com o Guilherme aqui, tá? Ele foi consagrado a presbítero na cidade dele, ajuda de cuidar de igreja. Então, eu falo uma coisa, pastor, se você não conhece um dependente químico, comece a conhecer ele. É a pessoa mais fabulosa que você possa imaginar. Sim. Porque fora do uso ali, tá? É uma pessoa que enfrentou, que tem uma experiência, pastor, que poucos têm. Eu acho que a experiência que os dependentes químicos têm, eu não tive. Sim. Entendeu? A experiência que eles têm ali com o uso das drogas faz eles umas pessoas assim, que, olha, tem dia que eu vou para lá pensando que eu vou ajudar, eu saio de lá ajudado. Eu saio de lá recompensado. Eu saio de lá edificado, muitas das vezes com as vidas dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre estatística, que eu acho interessante a gente falar sobre estatística, né? Quantos passaram por ali, quantos se recuperaram e quantos morreram. O pastor, De que forma, a né? gente tem assim, perto de 2.000 que já passaram por ali, né? Nós temos perto de uns 200 e poucos que estão firmes, que a gente sabe, que tem E convivência se recuperaram, e tal. né? Mas a gente, perto de uns 200, já faleceram também. Né? Desses 200, você falou que 80, mais ou menos. 80 e poucos suicidaram, né? Tiraram a sua própria vida. Por quê? Porque não deram conta, né? Não conseguiram. Porque muitas das vezes, pastor, se livrar da dependência química, às vezes a pessoa até luta, mas a hora que ela volta para o meio não aceita a pessoa. Entendeu? O meio não quer saber da pessoa. Por quê? Porque ela tem uma vida, né? E a vida do dependente químico é uma vida sofrida, é uma vida, às vezes, de atrocidades, né? Porque às vezes ele roubou, às vezes ele fez qualquer coisa. Então, muitas das vezes não existe mais a confiança na vida da pessoa. Então, aí é difícil dele se levantar. Pastor, o que eu vejo muito também é isso, que às vezes a pessoa sai preparada de lá, mas encontra um ambiente desfavorável lá fora. Na família, na sociedade, né? Porque muitas das famílias não estão preparadas para receber de volta, né? E às vezes, eu já ouvi até a história assim, que a pessoa chegou na casa dela recuperada, tá tendo churrasco. Para comemorar. Para comemorar. E o cara tem problema com bebida, né? É umas coisas terríveis. Mas o pastor, a família também a sociedade, né? O senhor falou, a sociedade não está preparada para acolher e entender a necessidade e acaba discriminando e não dá oportunidade também, né? Hoje nós temos cidades, pastor, Poços de Caldas é uma delas, que como o deficiente físico, existe uma parcela de abertura numa empresa, tá? Também existem algumas leis que você também deve empregar uma parcela de dependentes químicos. Não, tem. Poços de Caldas tem essa lei, entendeu? Então, o que acontece? A gente está caminhando para conhecimento das pessoas e agora a gente está complicado aí, porque se houver a descriminalização das drogas, aí nós vamos a bancarrota mesmo, né? Eu trabalho com intermediação de mão de obra e tem o egresso, né? Que é o cara que saiu da cadeia, Sim. que tem uma porcentagem, né? E ainda não vi ainda, mas espero que chegue no estado de São Paulo. E eu louvo a Deus pela caverna, né? Pelo lugar que a caverna é, pela sua vida, pelos profissionais lá que trabalham, que são de excelência, Pastor, hoje a Caverna de Adulão tem 30 pessoas que são
empregados da Caverna de Adulão recebem por aula, recebem por mês, recebe CLT, recebe RPA, recebe MEI, entendeu? Hoje nós temos 30 funcionários. Sim. Você imagina? Sorte que nós temos SEBAS, né? Que a gente não paga patronal, né? Que a gente conquistou, poucas comunidades terapêuticas têm, né? A gente tem o SEBAS, mas é uma luta. E não adianta. Se você não tiver profissionais qualificados para atender as pessoas, você não vai poder prestar um bom serviço. Tem que o senhor já tem isso com o senhor, né? De fazer com excelência. Com excelência. Isso seja louvado. Deus seja louvado na sua vida. E a caverna está lá, né? Para ajudar as famílias, os dependentes, ajudar, né, as pessoas que estão em dificuldades aí. Porque tem muitos, né, pastor? Eu vejo sempre lá, passando nos jornais lá, né? A Cracolândia, né? Aumentou muito. E eles não têm como resolver. E eu queria perguntar para o senhor, nunca perguntei isso, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, se o senhor, né? Lógico que é um pensamento distante, mas quem sabe, né? Mas se o senhor fosse um secretário, né? Do governo de São Paulo e estivesse no seu colo para resolver, né? Ou o governador aqui, né? Um secretário, né, pastor? Resolver esse problema da Cracolândia. Qual que é a sua visão, assim, para resolver isso? O senhor tem uma visão sobre isso ou nunca pensou? O senhor tem uma visão sobre isso ou não? Então, hoje a gente está com o Dr. Quirino. Porque está fora de controle. Hoje a gente está com o Dr. Quirino lá, né? Dr. Quirino, que era o secretário, né, nacional, hoje ele está... ele está em São Paulo? Está em São Paulo, Eu não sabia. E ele está cuidando, assim, ele tem, né? Mas eu acho assim, pastor, é complicado, né? A dependência química, ela é complicada, não tem mesmo cura, ela é difícil, ela assim, é algo que foge do controle, né? Mas eu acredito que precisaria pensar, eu acho que na multidão de conselhos há sabedoria, entendeu? Sim. Então eu acho que não é só saúde, não é só segurança pública, não é só assistente social, entendeu? Então eu acho que todos têm que sentar. Tem que ter uma entendeu? união. Todos têm que sentar na mesa. Porque né? eu percebo assim, muitas das vezes, a dependência química, o dependente químico cai lá no hospital, o dependente químico cai lá no UBS, o dependente químico cai lá na escola, o dependente químico cai lá... O que acontece? Então as pessoas querem se livrar. Eu acho que ele não é problema meu, não é problema seu, ele é problema nosso. É um problema, entendeu? Da sociedade em geral. E nós é que precisamos tentar resolver e tentar dar um suporte para ele conseguir. Né? O problema é jogar um para o outro, né? Você falou, né? Joga para a saúde, joga para a segurança pública, joga para o espiritual e não se une para ajudar. Mas hoje eu acredito que teve muitos evangélicos que estão nos ouvindo, mas pastor, o número assustador de pessoas cristãs, pessoas batizadas, pessoas com cargos ministeriais que infelizmente estão na droga. Sim. E que muitas das vezes a igreja não consegue ajudá-los, não consegue abraçá-los e tentar resolver. Por quê? Porque é descriminalizado de forma terrível. Tá? Também lançam tudo pro espiritual, né? Você tira o para quem entende, né? Lógico, você tira o demônio da pessoa e acha que está resolvido. Mas não muda o caráter, não percebe o que é o gatilho, né? Essas coisas. Mas, amém, né? Eu creio que pode, né, haver uma mudança daqui para frente. O senhor falou que o secretário nacional agora está aqui em São Paulo, né? E é preciso, porque só está aumentando. Agora tem até a droga nova, o K9 aí, né? Nossa, que é bem pior, né, pastor? Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor, né? E eu quero dar a oportunidade para o senhor. Passa rápido o tempo, né? Tivemos um probleminha, mas nós estamos... Dá a oportunidade para o senhor, né? Dar uma palavra, agradecimento, ou falar o que o senhor quiser falar. E se o senhor fosse dar um conselho para as famílias que passam por isso, que tem um ente querido, né? Porque sempre fala que não escolhe posição social, né? Se tem dinheiro, não tem. O cara que está na sarjeta, se está no ar-condicionado, qualquer um dos dois já passaram por lá, né, pastor? Não escolhe quem é da igreja, quem não é isso, né? Raça, cor, etnia, sexo, não escolhe nada disso. A droga
é terrível, né? O nosso cérebro, pastor, ele é formado pelo... Eu vou falar assim bem didaticamente que o ouvinte vai entender. Ele é formado pelo nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro tem um sistema nervoso central. Sim. Dentro do sistema nervoso central existe um espaço que é o espaço que você registra as coisas boas da tua vida e que te traz prazer. Sim. E normalmente são pelos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eu vi uma coisa, me deu prazer, eu escutei uma música, eu senti um cheiro, um paladar, entendeu? Então tudo isso é registrado dentro do sistema nervoso central. Desde criança, do nascimento, tá? Sim. Aí o que acontece? Nós vamos desenvolvendo essas coisas que a gente gosta. E ali dentro do sistema, dos espaços sinápticos, tudo ali, vai tendo aquelas conjunções ali, vai liberando endorfina, dopamina, serotonina, todos os hormônios de prazer. Toda vez que eu faço aquilo que eu gosto, pelos meus 5 sentidos, libera prazer. Aí a pessoa, de repente, usa uma droga. E a droga é potencialmente mais prazerosa que qualquer coisa. Sim. Só que ela não consegue entrar por aquele caminho, pastor. Ela registra um outro caminho dentro do sistema nervoso central. E aquele outro caminho que registrou ali dentro não apaga nunca mais. É uma marca. É uma marca. E aquilo ali é um... Vamos imaginar, você estava trabalhando com uma enxada, de repente veio um trator. Sim. Tá? Vamos pensar que a enxada seja o nosso sistema de recompensa, que a gente trabalha ali para poder ter prazer. De repente entrou o trator. Sim. Aquele estrago que ele fez faz com que os outros prazeres não sejam mais gostosos. Então a pessoa vai sempre querer o quê? Porque o espaço está ali. Pastor, está registrado aí o que você gosta de comer. Sim. Tá registrado aí. E você vai buscar aquilo para você sentir prazer a hora que você come aquilo. Porque aquilo que você não gosta, você não vai querer comer. Entendeu? Então o que acontece? O sistema nervoso central ali fica cobrando da pessoa para alimentar. E aí? Alimenta. Me alimenta. E o que acontece? A droga ela é muito enganosa, ela engana. Aí o que acontece? Os primeiros prazeres vai ali, depois já não consegue mais. Aí a pessoa precisa de aumentar a dose, ou aumentar a droga, ou ir para outra droga. Aí a pessoa começa, de repente, com quase nada, com uma cervejinha, alguma coisinha, de repente está lá no crack. E aí desenvolveu a dependência química. Pastor, você vai apagar da tua mente o que você gosta? O que você registrou de prazer? É difícil. Nunca mais, a droga também não vai apagar. Por isso que quando a gente fala que não tem cura, não é que a gente não crê no poder de Deus. Não é que a gente não crê. É que está dentro do sistema nervoso central da pessoa. Está registrado. Está registrado. Aí vai ser aquela luta. E eu acredito que se a pessoa fizer um outro caminho, o terceiro caminho, que é o conhecimento, a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a plenitude de Deus, ela vai se fortalecer e vai conseguir se manter. Por isso que eu acredito e eu falo espiritualidade. Eu falo que espiritualidade, porque eu não falo que é religião não, pastor. Certo. E nem igreja. Não, entendeu? Não. Porque nós não vamos falar que todo mundo que está dentro da igreja que é espiritual. Não. A espiritualidade, quem desenvolve uma espiritualidade legal, perfeita, firme, horizontal, vertical, entendeu? Com o Criador, ele consegue o quê? Ir lutando. Então a espiritualidade dentro de uma comunidade terapêutica é fazer com que ele chegue no conhecimento e da forma que ele acredita em Deus, entendeu? E que ele consiga vencer. Com a ajuda dos psicólogos. Isso, né? Aí ele vai conseguindo vencer. Então, e eu falo para a família, não desista. Não desista. Não desista e se cuide, porque o dependente químico se coloca num balanço e onde você acorda, tá? Você acorda, forma, né, você acorda. Então, o que acontece? O que ele vai acontecer? Se você estiver fraco, vai estourar a corda, vai cair quem? Você e o dependente químico. Mas se você estiver forte, deixa o dependente químico cair, mas você fica forte. Sim. Então, as famílias também têm que se fortalecer. Né? Buscar conhecimento, os grupos de apoio para as famílias, para que elas possam ter força para poder saber como é que convive com o dependente químico. Tá? Eu acho lindo isso, porque a palavra em Hebreus 4 diz que a palavra de Deus, ela com uma faca de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Então, o Espírito Santo pode chegar onde o homem não chega, né? Onde você falou no sério. Mas esse caminho dos psicólogos, trabalhar das laboterapias, de tudo ali, acompanhado com a palavra, né?
e unindo os dois num caminho de recuperação, porque a gente precisa entender o porquê, que o senhor contou do jovem, né, que foi abusado, entender o porquê, né, isso eu aprendi na minha vida, porque antes de eu entrar para essa vida, que eu também tenho chamado para isso, o senhor sabe, antes de entrar para essa vida, eu vi essas pessoas se chamavam de vagabundo, cachaceiro, né, aí um dia conversando com o senhor, até contei aqui, né, o porquê ele estava, falou que chegou na casa dele, pegou a mulher dele com outro na cama, e resolveu ir embora e morar na rua. Né? E é fácil chamar uma pessoa dessa de vagabundo, mas se fosse no nosso caso, a gente não poderia ter matado os dois. Não sabe qual é a relação, né? De cada dependente químico para o uso das drogas sempre tem uma história. Sim. Sempre tem um trauma, sempre tem um sentimento, sempre tem algo que precisa ser, né? Porque a droga é só a cereja do bolo. Pastor, eu agradeço o senhor, né, pela... que pena. Pelo privilégio de ter o senhor aqui, que já né? acabou. Você é meu pastor, né? Eu amo o senhor, amo estar lá na caverna. Pastor, vamos deixar aqui, né? Se a pessoa aí tem um adicto na família e quer levar ele lá para a caverna, quais são os procedimentos? Eu sempre, né? Eu sei os procedimentos aqui, mas quais são, né? Hoje aqui e na região nossa, nós temos que ter, como nós somos uma instituição de saúde, nós precisamos que alguém da saúde possa estar nos encaminhando, entendeu? Hoje aqui em Pinhal, a gente tem aqui o pessoal do CAPS, né? Do CAPS AD. Você vai até falar o endereço que eu não sei. Eu sei ir lá, mas não sei o endereço. É lá pra cima do Cal Importados, lá na Arthur Vergueiro. Isso, Arthur Vergueiro. Aí você pode procurar lá, né? Que com certeza você vai ser bem atendido, porque a gente recebe muita gente de Pinhal, né? Recebe... nós vamos estar acolhendo você depois que você fizer toda a triagem lá no CAPS. Aí você chegando para lá, você pode ter certeza que você vai ser bem atendido, né? E você vai procurar ser ajudado. São né? 6 meses, né, pastor? Nosso projeto terapêutico é de 6 meses, mas como é voluntário, a pessoa permanece se quiser. Ontem nós tivemos um menino de Pinhal que hoje já veio embora. Já veio embora? Entendeu? Então, por conta que... Lá não é compulsório, né, pastor? Não. Lá se a pessoa quiser ir embora... As portas ficam sempre abertas. Porque eu vejo isso também, né? Aqui tem o Sanatório Bezerra de Menezes ali, que é tratamento químico, né? Involuntário, né? Involuntário. E a pessoa passa 45 dias ali... Mas alguns precisam também, 2 meses, né? E às vezes, né, acabam saindo dali e não tem esse processo, né, do caminho que a gente faz lá. E eu acharia até importante a pessoa sair dali e já ir para a caverna. Nós temos vários que vão. Seria um passo muito importante. Mas aí a gente deixa a dica. Vai no CAPS AD aqui em Pinhal, na Rua Arthur Vergueiro. Fala que você quer um acolhimento lá na Caverna de Adulão, né? Passa pelo processo, aí os técnicos médicos, lá que vão ver se tem perfil para a comunidade terapêutica. Isso, e você vai entrar lá. E lá o pastor Vitor tem a equipe dele. Também nós temos, né, a parte espiritual lá dentro. E se você precisa de ajuda, você tem um ente querido seu aí que precisa de ajuda, que nem o pastor, não desista, né? Tente, porque existem pessoas que no primeiro processo se libertaram, outros no segundo, terceiro, outros depois do 12º, né? E hoje estão excelentes pessoas, né? Mas eu acredito assim, pastor, que cada pessoa que está lá, acolhido, tá? Independente se vai dar certo, se não vai dar certo, aquele tempo que ele ficou lá é um tempo que ele está guardado do pior. Sim, tá? É verdade. Então, do pior para a sociedade, para tudo, ele está guardado, né? E é um momento do quê? De reflexão dele. A gente trabalha muito com a responsabilização, sabe, pastor? Sim. Você usa droga porque você quer, você tem que parar porque você quer, e você tem que fazer porque você quer, entendeu? Não adianta esse assistencialismo, né? Porque nós trabalhamos muito, já vimos muitas pessoas trabalhar com assistencialismo. O que acontece? A pessoa, a hora que você deixa de fazer, a pessoa também não quer, né? Sim. Então, não. Ele tem que correr atrás do que ele quer. Você começou a usar droga, cara, é porque você quis, entendeu? Verdade. Então, agora você dá um jeito de se livrar daí, entendeu? A responsabilidade é tua. O problema é seu. Você pegou um filhote de cobra para criar e agora tá te mordendo, né? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Vitor, pela caverna de Adulão, né? Antes tivessem, né, uma caverna em cada cidade, imagina.
Com certeza, seria a benção, né? Seria uma benção, né? E quem souber onde que está escrito vai ganhar uma Bíblia, né, pastor? Isso, pastor. Só escrever, não no chat ao vivo, mas no comentário embaixo, os 3 primeiros que escreverem, pode me cobrar depois, tá bom? E se conhecer o pastor Vitor, pode cobrar ele também. Ah, com certeza. E nós... Se for lá de Andrades, eu vou levar. É isso. Se for aqui de Pinhal, o pastor leva. Tá certo, mas só que tem gente muito longe, hein, pastor? Ah, e nós vamos mandar Outro dia a pelo gente correio. estava fazendo aqui o primeiro podcast, tinha gente lá no Rio de Janeiro, que passou pela caverna, né? Capaz. Como tem gente, pastor, do Brasil inteiro, a gente nem falou sobre isso, né? Sim. Mas o que eu vi lá, gente do Brasil inteiro, eu não acreditava. Eu falei, nossa, o cara lá de longe, né? E tem gente de Barretos, tem Sim. gente de... nossa, de muito longe. Mas Nós íamos a Deus, receber uma época um de Guiné-Bissau, da África. Depois não conseguiu vir. Olha só. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor, né? Pela caverna, pela obra. Pela vida do pastor Peçanha. Eu agradeço o Senhor, viu? Pelo privilégio, né? E agradecemos a Deus sempre pelo Senhor, pela sua família. E queremos deixar aqui, né? Livre para você, se você quiser deixar um comentário depois embaixo, a gente vai responder. Se tiver alguma dúvida de como funciona a caverna, se tem um ente querido seu que quer. Posso passar meu número, Está porque lá. meu número é público. Se você quiser passar o número, o pastor vai passar o número. Se você também sentir no seu coração de ajudar a caverna, fique à vontade. A gente aceita, né, pastor? Pode passar o número. É o 35, né? Porque é do estado de Minas, né? Andradas. É o 99927 1499. Isso, 35 9927 1499. Então fica dado aí, deixado o número, né? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor. E eu queria mostrar para o pessoal meus 2 filhos que estão pode aqui. Pode mostrar. Vem aqui, João. Essa história dos meninos são lindas, a gente nem contou, né? Mas o pastor, né? Faz quanto tempo que você está com eles, pastor? 1 ano e 2 meses. O pastor adotou. Dá pra ver aqui? Então, dá pra ver assim, olha lá, faz tchauzinho. Aqui, ó, faz tchauzinho aqui, ó. Aqui, ó, João. Aqui, ó, pra mim. Faz tchauzinho pra mim aqui. Aqui. Pra mim, João. Aqui. O pastor adotou os meninos, 2 meninos e uma menina, né? Os filhos deles, ele tem 2 que são casados, tem o Caju que tá quase, né? Agora tem mais os 3 aí, né? Isso é amor. Amém? Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor, mandar um abraço pra pastora Rose, para toda a equipe da caverna, nossos amigos que trabalham lá, né? Que Deus abençoe a cada um. E nós queremos agradecer por você que esteve aqui conosco até agora, né, pastor? Com certeza. Quem assistiu ao vivo e quem vai assistir depois, né? Nós agradecemos já. E que Deus seja engrandecido, seja louvado o nome do Senhor. E é isso aí. Paz e bem para todo mundo aí, né? Nós agradecemos. Uma boa noite a todos e até o próximo podcast. Boa noite. Isso, podcast Milagres. Amém?